Gênesis capítulo 6, versículo 13, está escrito assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha porque a terra está cheia de violência, e eis que hoje desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume, versículo 15, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. E você diga graças a Deus. Graças a Deus. Se aceite, por favor. Você que pode, aplauda o seu rei para essa palavra. Meus irmãos, quem me conhece sabe que eu sou pentecostal, sou do manto também. Só que eu estou ali quietinho porque hoje eu tive um dia bastante corrido, então eu estou bastante fatigado. Então eu vou pedir que você, que pode, dobre a sua atenção, porque não adianta eu começar gritando e você não entender onde eu quero chegar, não é verdade? Então eu vou pedir que você tenha só um pouquinho de paciência comigo, para me explicar o texto, aí eu entro onde Deus quer, né? Amém. Meus irmãos, esse texto a qual nós acabamos de fazer menção, ele é um texto muito conhecido de todos nós. Eu tenho a plena certeza que se você nunca parou para ler esse texto, ou até mesmo meditar nele, eu acredito que você já ouviu diversos pregadores pregando em cima desse texto. É bem verdade que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e Deus, pela sua bondade, graça e infinita misericórdia, Deus, ele fala de multiforma com quem ele deseja falar. Ao olharmos para o capítulo 6 do livro do Gênesis, é olhar e perceber que Deus está dando uma ordem para Noé. E a ordem que Deus dá é: Noé, construa uma arca de madeira de 300 côvados, o seu comprimento, 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. E tem mais, não é? Faça compartimentos dentro da arca, e betuma a arca com betume pelo lado de dentro, mas também pelo lado de fora. E tem mais, não é? Entra para dentro da arca, você, sua mulher, suas noras e seus filhos, e de todos os animais que são limpos, de 7 em 7, macho e fêmea, coloque dentro da arca. De todos os animais que não são limpos, de 2 em 2, macho e fêmea, coloque dentro da arca, porque eu enviarei um dilúvio sobre a terra, e eu destruirei
acabarei com o homem e com todos os seres viventes que habitam na terra, eu destruirei. É verdade que Deus aqui estava indignado com o comportamento do povo, porque o povo estava pecando, Sara, de uma forma desenfreada, ao ponto de isto provocar a ira de Deus, ao ponto da história nos dizer que Deus se arrependeu de criar o mundo na face da terra. Quem gosta da Bíblia sabe que o pecado ele não dá início no capítulo 6 do livro do Gênesis. É bem verdade que até mesmo antes da criação, o pecado ele já existia, quando Lúcifer, uma vez querendo se igualar a Deus, corrompeu terça parte dos anjos do céu. Porém, a própria Bíblia nos prova. É por isso que eu gosto da Bíblia. A própria Bíblia nos prova que o pecado ele só entra na humanidade quando o homem peca. Pregador, você está dizendo que a própria Bíblia nos prova que o pecado ele só entra na humanidade quando o homem peca? Sim. Então me prove na Bíblia. Vamos lá. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz: e por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. O pecado entra na humanidade quando o homem peca. E todos nós aqui sabemos que quando nós pecamos, além do pecado nos afastar de Deus, o pecado, uma vez consumado, ele também gera morte. Uma prova que o pecado afasta o homem de Deus é a própria Bíblia. Ao olharmos para a Bíblia, em Romanos capítulo 3, no seu versículo número 23, Paulo diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O profeta messiânico Isaías também vai dizer, no seu capítulo de número 59, no seu versículo de número 2, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Uma prova que o pecado, uma vez consumado, ele também gera morte, é a própria Bíblia. Ao olharmos para a Bíblia, no capítulo 3 do livro do Gênesis, Adão ele peca. Porém, no capítulo 4 do mesmo livro do Gênesis, vai haver morte dentro da casa de Adão, quando seu filho mais velho, por nome de Caim, quando estava no campo, matou seu irmão por nome de Abel. Outra prova é o rei Davi. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, Davi ele adultera com Betseba. Porém, no capítulo 12 do mesmo segundo livro do profeta Samuel, Deus, gente, olha aqui, o próprio Deus vai matar o filho de Davi. Paulo também vai dizer, em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado entra na humanidade quando o homem peca. Porém, no capítulo 6, o povo estava pecando de uma forma desenfreada. E quem gosta da Bíblia sabe que o pecado, ele nunca começa com algo grande. O pecado, ele sempre começa com algo pequeno. Eu vou repetir isso daqui para nós frisarmos isso aqui esta noite. O pecado,
ele nunca começa com algo grande. O pecado, ele sempre começa com algo pequeno. Vamos de Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 3. Eva estava dentro do jardim, pastor Luciano. De repente, a serpente chega conversando com Eva. Quando Eva caiu em si, Eva havia comido do fruto. Gente, tudo começou com uma conversa. Você lembra do rei Davi? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11. Davi envia teus soldados para a guerra. Porém, Davi vai ficar dentro da sua casa, dentro da sua casa. Quando é por volta da tarde, Davi vai começar a passear pelo terraço da casa real. E o que Davi vai ver? Betseba se banhando. Davi vai começar a olhar. Davi vai começar a cobiçar. Davi vai começar a desejar. Por quê? Porque a mulher que estava diante dos olhos de Davi era uma mulher bonita, era uma mulher formosa. Davi começa a cobiçar. Quando Davi cai em si, Davi havia adulterado com Betseba. Gente, tudo começou com um olhar. Porque pecado é assim. Começa conversando com quem não é para conversar, acaba beijando quem não é para beijar. Pecado é assim. Passa a madrugada no WhatsApp conversando com quem não é para conversar, acaba se relacionando com quem não é para se relacionar. Mas pregador, aonde você quer chegar? É simples. Corta logo esse pecado enquanto ainda está pequeno. Eu vou repetir porque meu corpo arrepiou. Corta logo esse pecado enquanto ainda está pequeno. Deus não está dizendo tempão. Apaga logo esse contato na tua agenda que você vai terminar caindo. Deus não está dizendo tempão. Para de dar conversa para ele que você vai terminar caindo. A palavra de Deus essa noite para nossas vidas não é casa nova, não é carro zero. A palavra essa noite é ai meu Deus, arrepiou. Se você puder, pega na mão desse crente aí, por favor. Pega na mão dele aí, que eu vou começar a pregar. Fala pra ele, hoje é noite de cortar algumas coisas da nossa vida, algumas coisas da nossa casa. E vamos liberar. Sabe qual é o problema de uma galera por aí, pastor Luciano? Quer pregar, mas não quer cortar algumas coisas da vida dele. Quer cantar, mas não quer cortar algumas coisas da vida dela. E nessa noite Deus está dizendo, pode até pecar e pregar, pode até pecar e cantar, mas para entrar no céu tem que deixar pecado. Porque o céu olha lá, eu vou deixar meu céu lá. Eu estou sentindo Deus aqui. Ai, eu estou sentindo Deus aqui. Quem vem para adorar? Quem vem para adorar? Quem vem para adorar? Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Eu vou deixar você adorar. Ah, eu não sei você, mas eu estou sentindo ele aqui. Tem alguém comigo aqui? Chame na série. Ele é barraia. Uma bacana. Enquanto tem uma galera por aí pregando em pecado, cantando em pecado, Deus está levantando uma geração da santidade, da santidade.
aqui é para você que não pegou, pega agora. Noé constrói a arca. Se tu não pega agora, tu não pega mais. Eu imagino, Sara, quando Noé acaba de construir a arca, pastor Luciano, Noé olhando para sua família e dizendo: a arca já está pronta. E o que você vai fazer, Noé? Eu vou lá fechar a porta da arca. Eu imagino, gente, quando Noé chega para fechar a porta da arca, Deus se apresenta para Noé, pastora, dizendo: não, Noé, não é você quem vai fechar a porta. Quem vai fechar a porta? Eu imagino Noé olhando para Deus e dizendo: mas Deus, foi eu quem construí a arca. Foi eu quem tive trabalho para construir. Eu imagino Deus dizendo: Noé, você não está entendendo. O que é Deus? Se você fechar a porta da arca, as águas do dilúvio pode abrir a porta e matar você e a tua família. Então deixa que eu feche, Noé. Por quê? Porque é a porta que eu fecho ninguém abre. E tem outra, Noé, tem outra. Eu fecho a porta, mas eu não deixo você morrer. Eu fecho a porta, mas eu não deixo a tua família morrer. Eu estou dizendo: eu fecho a porta, mas eu preservo a tua vida. Eu preservo a tua casa. Olha lá. Pega na mão desse crente aí. Não se assusta comigo, não. Mas eu sou pentecostal. E eu sei que você é também. Pega na mão dele aí. Sacode ele e fala pra ele: não fique triste, porque algumas portas se fecharam pra você. Fala pra ele: não fique triste, fala, porque algumas portas se fecharam pra você. Então lá vai. Tem gente essa hora que a porta está aberta, mas está morta. Está pregando em congresso grande, mas está morta. Está no emprego bom, mas está morta. Mas a raiva de Satanás é que tem gente aqui que a porta está fechada. Se colocar de cabeça para baixo, não caiu o real do bolso, mas está dizendo: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Eu vou deixar só quem está vivo. Ai, meu Deus. Ai. Eu imagino você vindo para esse grupo aqui e o diabo dizendo: a porta está fechada. Eu quero vê-la adorar, eu quero vê-la pular no poder, mas mostra para o diabo que essa porta fechada não mudou quem você é. A porta está fechada, mas você ainda adora, mas você ainda glorifica, mas você ainda pula no poder. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu
água. Ele constrói a arca embaixo. Ele constrói a arca, hein? Só que tá comigo. Ele constrói a arca, hein? Segundo o historiador John MacArthur diz que a arca foi projetada para flutuar. Quando o dilúvio chega, a arca andava por cima das, ou seja, a arca não foi projetada, pastor, para ficar embaixo. A arca não foi projetada para afundar. Ela foi projetada para ficar por cima. Eu não sei se você vai pegar uma lavaio. Quem Deus projetou para ficar por cima, não fica embaixo. Posso melhorar no final pulo nessa cadeira? Quem Deus projetou para ficar por cima, não afunda. Mas pregador, e se eu começar a afundar? Nem que Jesus faça igual fez com Pedro. Quando Pedro começou a afundar, Jesus pegou Pedro pela mão e jogou Pedro para cima. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: se depender de mim, você não morre. Repara lá, a tua casa não morre. A tua família. Eu sei que eu sou chato, mas pega na mão dele aí, pega na mão dele aí. Já vou terminar. Fala para ele assim: Deus te projetou para viver lugares altos. Repita: Deus te projetou para viver lugares altos. Mas pregador, e se ninguém for com a minha cara? Problema de quem não vai com a tua cara. Se Deus te projetou, pode não gostar de você, pode tentar te queimar, mas quando chega a tua hora, ninguém vai segurar aquilo que Deus tem pra você. Meu Deus! Ele constrói a arca embaixo. Essa igreja aqui é boa, pastor. Vai embora. Ele constrói a arca, hein? O dilúvio chega. Pensa numa chuva forte, pastor. Pensa numa tempestade forte. Aquela chuva forte e o vento soprando. Só vai pegando quem tá ligado. Sabe o que eu acho nisso aqui? É que a arca está embaixo. A tempestade chega, pega a arca que está embaixo e leva para. Posso liberar? Pega essa daqui. Nem toda tempestade é para te matar. Nem toda tempestade é para parar teu ministério. Tem tempestade que Deus está dizendo: eu estou enviando a tempestade para te arrancar de baixo e te colocar a outra. Olha lá. Eu vim embaixo de autoridade para te dizer: se prepara, porque depois dessa tempestade tem localização. Vou te esperar. Levanta a mão, levanta. Já ajuda o pregador, levanta a mão também. Olha o que Deus está dizendo. O ano de 2021 e o ano de 2022 foi ano que você viveu embaixo.